o intuito de tentar manter a reunião em 1 hora, no máximo, porque a maioria de nós é casada, a maioria de nós tem alguns afazeres, e se a gente... Ah, tá, Helena. Beleza. Mas a gente conversa daqui a pouquinho. A gente já conversa daqui a pouco, depois da reunião, a gente bate um papo. Então, a gente se encontra uma vez por semana, tentando manter a reunião em torno de 1 hora de duração, até por conta para a gente não ficar falando nada demais. Lembrando a todas vocês, a reunião não é minha, a reunião é do Espírito Santo, e se a reunião é dele, nós somos livres. Então, você pode falar a hora que você quiser, você pode escrever no chat, você pode interromper, tá? Você pode... Não precisa me perguntar, Cissa, posso falar? Pode, já estou falando, pode. Tá? Aqui já está todo mundo aprovado, entendeu? E aí eu coloquei lá que o nosso bate-papo de hoje seria sobre conhecer para avançar. Eu, durante muito tempo, mesmo caminhando com o Felipe, eu sempre fiquei de pé atrás, mesmo tendo experimentado muito do autoconhecimento, mas enquanto eu não tive uma clareza, uma nitidez, uma certeza no espírito do quanto o autoconhecimento verdadeiramente está conectado a Deus e ao reino, eu não tive paz. Eu não conseguia falar de alguns conteúdos, porque eu não tinha essa certeza, eu não tinha essa convicção. Mas agora, para a honra e glória do Senhor, Ele me deu essa convicção, Ele me deu essa liberação, tá? Então a gente vai começar a falar de algumas coisas de autoconhecimento também, mas como sempre acontece, sempre Deus me dá uma direção primeiro, me fala alguma coisa para fazer primeiro, e depois eu venho e compartilho com todo mundo aqui, tá? Então, o que acontece? Outro dia eu estava ouvindo a respeito, né, nem da questão de identidade, eu só achei onde que eu coloquei. Espera aí que eu vou achar. Que é tanto rabisco. Eu tenho um livro, gente, ele está até aqui, que eu gosto muito, chamado O Impostor que Habita em Mim. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, tá? E eu sempre fiquei incomodada com o título desse livro, sobre, vamos colocar assim, a impostora que habita em mim. E aí eu te pergunto, você acredita que existe um eu impostor que habita em você? A Nívia acredita que sim, poderosamente, sem sombra de dúvida. Acredito, com certeza. Dé? Isso. Então, você é o que, Nívia? Você é a impostora? Eu te declaro, assim, categoricamente te afirmo que não, em hipótese alguma. Ô, gente, se ficar ruim, já vou falar, se meu áudio ficar ruim, se a minha câmera ficar ruim, me manda no chat. Se for necessário, a gente fecha esse link e abre outro, tá? Eu não sei porque, assim, eu tenho visto, algumas câmeras estão lentas para mim, algumas estão congeladas, então se ficar ruim o áudio, qualquer coisa me fala, a gente entra novamente, a gente começa aqui novamente, tá? Qual que é o entendimento? Por que eu te afirmo que você não é a impostora? Mas eu afirmo que a gente construiu. Impostora como, Helena? A gente fala talvez do verdadeiro eu e do falso eu. Da verdadeira essência e de uma essência falsa, corrompida, impostora. Né? Onde está o nosso verdadeiro eu? Em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Agora, eu tenho, já falei sobre isso aqui, eu tenho um entendimento muito claro a respeito disso. Quem disse isso foi Deus. Deus disse, façamos o homem. Então, o homem é assim a imagem e semelhança de Deus. Mas identidade é para filhos. Deus fez todos os homens, mas nem todos os homens são filhos de Deus. Para que nos tornemos filhos de Deus,
precisamos tomar a decisão. Gente, tá normal? Eu tô vendo todo mundo congelado, isso tá me dando nervoso. Ah, normal. Tá, obrigada. Tá, de vez em quando me dá, faz alguma coisa aí, manda um, tá? Porque às vezes na aula com as crianças eu costumo cair, eu tenho que voltar, enfim. Então, sim, identidade, né? Tá bom, tá, obrigada, amor. Então, somos sim todos a imagem e semelhança de Deus, mas não somos a imagem e semelhança do Pai. Deus é Pai através de Jesus. E identidade é para filhos. Identidade não é para criatura. O que eu chamo de criatura? Deus criou todos os homens, mas até Jesus nós estávamos na família errada. Nós estávamos na família que não era de Jesus, e a família que não é de Jesus é a família do cão. Gostemos ou não disso, acreditemos ou não nisso, é o que a palavra diz a nosso respeito. Nós nos tornamos filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus. Ele restaurou todas as coisas. Então, a nossa identidade nele, a nossa identidade em Deus, ela passa por Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a única forma que a gente tem de encontrar e ativar a nossa identidade é através de Jesus. Não é através da nossa mente, é através da renovação da nossa mente. Através da renovação da nossa mente, entendendo quem somos em Jesus. Quero, se alguém tiver Bíblia, deixa eu pegar no WhatsApp, vai ficar mais fácil que eu já vou pegar o versículo inteiro. Espera aí, só um pouquinho. Aqui, espera aí. Oséias 14:9. Vou jogar aqui no chat. Espera aí, só um pouquinho. Olha lá. Oséias 14:9. Quem for sábio deve entender essas coisas. Quem tem discernimento, ouça com atenção. Pois os caminhos do Senhor são verdadeiros e justos, e os justos andarão neles, mas os pecadores tropeçarão. Quando você lê um versículo como esse, você se coloca no papel de justo, que anda pelos caminhos do Senhor, ou no papel de pecador que tropeça. Vocês estão me ouvindo? Nívia que tropeça. Quem mais? Primeira coisa que eu penso a respeito desse versículo. Foi no WhatsApp que alguém postou alguma coisa aqui. Primeira coisa que eu penso a respeito desse versículo. Quem está nos caminhos do Senhor? Pessoal, a Tamires diz que está travando. Está travando para mais alguém? Para mim não, tá tudo certo. Normal? Então, Tamires, sai e entra de novo. Tudo certo aqui, Cissa. Ok. Então, quando esse versículo fala sobre os caminhos do Senhor, onde você acha que esse versículo é para quem? Quando eu falo dos caminhos do Senhor, você acha que você está caminhando dentro ou fora dos caminhos do Senhor? Só escreve para mim aí, dentro ou fora. Só para te mostrar o quanto ter entendimento das coisas vai te fazer avançar. Dentro, 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 dentro. Graças a Deus que todo mundo já entendeu que está dentro do caminho. Por quê? Quem está fora do caminho é porque está fora mesmo, gente. Essa palavra aqui em Oséias
Oséias foi um profeta que Deus mandou que se casasse com uma prostituta, e essa prostituta representava Jerusalém. Então, tudo que Deus fala através de Oséias, ele fala para Jerusalém. Então, ele fala para o povo dele. Então, se você está aqui ouvindo tudo isso, você pode ter certeza que você é povo dele. E se você é povo dele, você caminha nos caminhos dele. A questão é, quando caminhamos nos caminhos do Senhor, há aqueles que, caminhando, alguns vão andar e outros vão tropeçar. Os que andam são os que já têm, já assumiram, já receberam a mentalidade de justiça. Entenderam que foi a justificação que Cristo fez por nós na cruz. Os que caminham tropeçando é porque ainda não entenderam, não tomaram posse, não desenvolveram a mentalidade de justiça. Continuam com mentalidade de pecador. E o que é pecado? Quem que foi? Acho que foi a Nívia que falou lá em cima, né, que já me mandou um sim animado, que ela já se considera impostora. Nívia, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. A Célia acertou o alvo. Foi direto, na lata. Pecar é errar o alvo. Esse é o sinônimo da palavra pecado. Quando você vai lá no original, então nós pecamos quando nós erramos o alvo. Então, o que a mentalidade de pecador faz com você? Ela te faz errar o alvo. Então, você vem tentando acertar um monte de coisa na sua vida e você vem errando porque você está com a mentalidade errada. Você ainda caminha com a mentalidade de pecador. Não quer dizer que você peca, não estou dizendo que você peca. Quem sou eu para falar isso? Longe de mim. Mas só estou te dizendo que a mentalidade errada está te levando a tomar decisões erradas e alcançar resultados errados. E a pergunta mais importante é: e como é que eu mudo de mentalidade? Como é que eu saio da mentalidade errada, da mentalidade de pecador e alcanço a mentalidade de justiça? O princípio de tudo isso é a fé. É óbvio. Em primeiro lugar, você tem que crer e entender o que é ser a justiça de Deus. Porque a gente tem um conceito sobre justiça que a gente traz do mundo. A gente fala da justiça dos homens. A gente, quando pensa em justiça, pensa em lei, tribunal e, na maioria das vezes, punição. O ditado popular que fala a justiça tarda, mas não falha. A gente normalmente fala isso quando é para, tipo, se vingar de alguém. Quando alguém que fez alguma coisa errada, aí vem um retorno para a vida dessa pessoa nesse erro, aí a gente viu? A justiça tarda, mas não falha. Raramente a gente usa isso de forma positiva. Cara, demorou para isso acontecer na minha vida, mas veio. A justiça tardou, mas não falhou. Só que tem uma coisa, se essa justiça da qual eu estou falando, se ela fosse a justiça de Deus, eu já estava falando a primeira bobagem, porque a justiça de Deus não tardou. Porque Deus não se engana, Deus não erra, Deus não entra na hora errada, Ele é Senhor do tempo. A justiça que é Jesus não tarda. Ela chegou na hora certa e ela permanece na nossa vida na hora certa o tempo inteiro. E aí, falando um pouquinho sobre hora certa e hora errada, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse exato momento em que a gente está aqui, quem neste exato momento está com um problema? Agora, nesse exato momento. Aqui, você sentado aqui, me ouvindo falar, que tipo de problema está dentro da sua cabeça neste momento? Tamires, quando você colocou, a Célia colocou eu, a Tamires colocou eu, fala para mim, esse problema, ele está aqui com você? O problema, pensa no problema em si e me fala se o problema está com você. A Lili diz que está no impasse.
Por que eu estou te perguntando? É isso. Ah, a Helena matou. Os problemas só existem na sua mente. Essa é a grande verdade. Porque quando você está num momento se divertindo, quando você está num momento de boa, você esquece do problema. Então, naquele momento, você não tem problema. Mas quando você volta a pensar nele, você volta a ter um problema. São esses entendimentos que a gente tem que começar a buscar, que a gente precisa começar a meditar neles, para que eles façam sentido para a gente, para que a gente possa avançar. Porque o pensamento errado nos deixa numa posição errada. O pensamento do pecador é esse pensamento de ficar dando tropeção na vida. Nívia, tem 3 ações, 3 coisas que a gente pode fazer. Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito dela. Existem 3 coisas que a gente pode fazer para que a gente comece a entender melhor a nossa mente, eu não vou me atrever a falar controlar a nossa mente. Ninguém controla a própria mente. Não vejo a mente como algo sob o meu controle. Ah, eu controlo a minha mente. Eu decido o que eu penso ou no que eu não penso. Não, você não decide isso. Quantos pensamentos vêm na sua cabeça mesmo sem você querer? Você decide permanecer nesse pensamento ou não. Seu poder de decisão está aí. Mas a sua mente, ela não para de falar um minuto. Ela está ali com você, ó, o tempo inteiro. Tem pensamentos que a gente resolve. Ah lá, segundo a Helena, em média, temos 6.000 pensamentos por dia. Pensa bem. 6.000 informações flutuando na sua mente todos os dias. O que a gente pode começar a fazer, e existem técnicas para isso, é diminuir essa aceleração da nossa mente. O Augusto Cury, ele fala sobre o pensamento acelerado. Por exemplo, semana passada eu contei aqui que eu trabalho, né, numa escola, eu dou aula de língua portuguesa e dou aula de uma disciplina de liderança. A secretária da escola me ligou, me perguntando se eu cursei alguma coisa de filosofia. Eu falei, não, porque na escola esse programa de liderança vem na grade de filosofia. Quando estava normal, sem o isolamento, essa coisa toda, havia uma professora que assinava por mim, por ela, e uma terceira professora que dá aula dessa disciplina. Mas quando veio agora essa questão do isolamento, que a gente está dando aula online, como é que eu envio para a Secretaria de Educação o link comigo dando aula, o meu rosto dando aula e a assinatura de outra pessoa no meu lugar? Então, foi preciso buscar na Secretaria de Educação uma autorização para que eu também pudesse dar aula e teria que ter vínculo com filosofia. E aí eu liguei para a coordenadora, para a Ana Paula, falei, Ana, então é isso. Ela, pois é, tem que fazer X, Y, Z, e ela nervosa. Falei, Ana, olha só, meu entendimento, e aí eu te mostro o entendimento que te faz avançar. O meu entendimento é que Deus não ia me dar as aulas no início do ano. Você acha que Deus não sabia do Covid? Você acha que ele não sabia que isso tudo ia acontecer? Ele não ia me dar as aulas no início do ano para dali a 6 meses me tirar. Ele não faz isso. Deus não fica brincando de, não te dou mais. Segundo a minha mãe, quem dá e tira fica corcunda. Minha mãe tem essa fala lá em casa, entendeu? Deus não é desses. Falei, se ele me deu as aulas são minhas, então alguma solução vai ter. Aí, conversando com a secretária, ela vira, porque a Ana Paula, ela cursou filosofia da educação. E é com essa filosofia da educação que eu consegui a autorização dela. Eu falei, pois é, eu também cursei. Aí peguei meu histórico na universidade, mandei para ela e ela já pegou a papelada para poder dar entrada. Aí eu te digo, se eu tivesse entrado na pilha da coordenadora e tivesse ficado desesperada, se eu não soubesse quem é o meu pai, como o meu pai age, qual é o caráter dele, como é que as coisas funcionam através dele,
Eu podia conversar com a Raquel 1000 vezes. A Raquel poderia, que é a secretária, poderia ter comentado comigo 2000 vezes a respeito da disciplina que a outra professora cursou, que se eu tivesse com a minha mente atribulada, acelerada, eu não ia ouvir, eu não ia perceber, eu não ia prestar atenção. Mas é exatamente porque eu tenho buscado caminhar nessa aceleração mental menor, baixar a frequência da minha mente, desacelerar a minha mente, foi que eu consegui. Ela ouviu, opa, peraí, eu também tenho isso. Aí fui entrar no site da universidade para poder pegar o histórico. A minha senha é de 200 milhões de anos atrás. Eu formei, sei lá, 2000 e quanto. Aí, como é que eu vou fazer? E tal, não sei o quê. Entrei no site da UFJF, descobri que tinha um WhatsApp, falei com o cara do WhatsApp. Enfim, fomos caminhando, o cara liberou uma senha nova para mim, entrei, baixei meu histórico, enviei para a secretária, assunto resolvido. Mas por quê? Porque eu tenho um entendimento, eu tenho um conhecimento de quem Deus é, de como Deus age, de quem eu sou para Ele e de como que eu tenho que agir. Esse conhecimento me faz avançar, seja qual for o desafio que surgir. Aí, eu estava falando a respeito do eu verdadeiro e do falso eu, de uma essência verdadeira e de uma falsa essência. Sabemos que o nosso eu verdadeiro, sabemos que tudo que é verdade, né? Sabemos que a verdade é Jesus, sabemos que tudo que é verdade está em Deus. Então, sempre que eu falo do eu verdadeiro, tudo que eu uso o adjetivo verdadeiro, eu tenho que estar conectando nele, eu tenho que estar associando a ele. E aquilo que é falso, aquilo que é o impostor, o meu eu impostor, a minha essência impostora, a que ela está conectada? Se o meu eu verdadeiro está em Deus, está em Gênesis 1, 26, o meu falso eu está em quê? Quando eu tenho o meu verdadeiro eu sei quem eu sou. A essência tem a ver com ser. Eu sei que eu sou a quem você quer parecer ser e para ser aprovado. Ou seja, num equívoco, numa outra imagem, talvez numa outra pessoa. E aí eu vou te dizer que isso está conectado na forma, no que é palpável, no que é concreto, no que é possível, dimensionado, que eu consigo dimensionar, que eu consigo dar uma forma para ele. Por quê? O ser, não há nada, não há um objeto ao meu redor que eu possa usar e te dizer, eu sou isso. Não tem. Não há uma forma que nenhuma de nós possa usar para dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem. Agora, o ter tem um monte, tem caneta, tem clips, tem ring light, computador, quadro aqui na minha frente, mural ali do meu lado, caneta, celular, tem um monte de coisas palpáveis, com forma, que eu posso lançar mão para te dizer aquilo que eu tenho. O verdadeiro eu é aquele que entende quem ele é. O eu impostor é aquele que pensa que ele é aquilo que ele tem. O eu verdadeiro sabe quem ele é. O falso eu, o eu impostor, ele acha que ele é aquilo que ele tem. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma coleção de canetas, que tem uma caixa de post-its, que tem um mural aqui à minha direita, que tem um carro na garagem, que tem um cargo na escola, que tem um papel ao lado de Felipe Fernandes. O meu falso eu me prenderia a esse entendimento errado. Estará naquilo que distorce a imagem, estará ligado com a falta de conexão com Deus e gerado no meu próprio ego, na construção de estatutos. Perfeito. O meu falso eu é o meu ego. É aquilo que eu crio a partir das minhas próprias experiências.
E é onde eu tanto, nas aulas de liderança na escola, gente, eu dou aula para meninos de 12 a 14 anos. Eu converso com esses meninos sobre princípios e valores. Eu uso com eles a mesma nomenclatura que eu uso com vocês. Eu não mudo a linguagem porque eles são crianças, são adolescentes. Não, eles dão conta de entender. Sabe por quê? Porque princípio está em Deus. Deus colocou a semente do entendimento de tudo que ele é em todos nós. E mais ainda nas crianças. Porque não tem tanta coisa jogada em cima dessa semente ainda para abafar essa semente. Então eu falo sem medo algum. Outro dia a menina me perguntou: tia, como é que eu sei quem é minha amiga de verdade? Como é que eu escolho os meus amigos? Eu falei: pelas pessoas que têm os mesmos princípios que você. Se aquela menina, eu falei, essa menina em especial é muito estudiosa. Falei, você, Laura, por exemplo, é muito estudiosa. Você não vai conseguir ter amizade com uma pessoa que não gosta de estudar. Porque o princípio dela é diferente do seu. Ajuntar-se com uma pessoa que tem princípios, eu não estou falando de ponto de vista, eu não estou falando de valores, estou falando de princípios. Oi, gatinha. Associar-se a uma pessoa que tem princípios diferentes dos seus é arrumar para a cabeça. É aquilo que a Bíblia chama de julgo desigual. Não vai dar certo, não vai acontecer. O que é o meu falso eu? É aquele que se constrói a partir dos meus valores. E se eu dou valor a poder, se eu dou valor a ter, se eu dou valor a possuir, o meu falso eu vai me convencer de que eu preciso ter, possuir, ser poderosa para existir. E o que acontece? Coisas são passageiras. Objetos quebram, a gente perde, envelhecem. Quando a gente tem um entendimento errado e se apega às coisas, eu penso que eu sou o meu carro. Então, ninguém toca no meu carro, porque ninguém pode tocar naquilo que eu sou. Olha o que você está fazendo no meu carro. É como se a pessoa estivesse fazendo aquilo diretamente contra mim. Você está sujando o meu carro. Limpa esse pé para entrar aí. Se eu penso que eu sou o meu trabalho, quando o meu patrão me chama a atenção, aquilo me ira, eu não sei receber crítica. Porque quando ele critica o meu trabalho, eu acho que ele está fazendo uma crítica a quem eu sou. E o que acontece com a pessoa que quer ter? Ela se apega. E quando ela se apega, ela encontra o maior problema da vida dela, o medo de perder. Essa pessoa tem medo de perder as coisas. Quem é muito dependente do outro, tem casal que o marido depende muito da esposa, a esposa depende muito do marido. Aí vem o ciúme. Porque eu tenho medo de perder aquela pessoa, porque é como se eu estivesse me perdendo. Então, entendimentos errados, falta de entendimento, entendimento errado, vai sempre me levar ao caminho errado, à decisão errada, tudo vai dar errado, não vai ter como as coisas acontecerem. Por isso que eu preciso do pensamento certo. E por onde eu começo a desenvolver esse pensamento? Eu vou sugerir a vocês 3 hábitos, o desenvolvimento de 3 novos hábitos. Vou sugerir que você desenvolva um primeiro, para depois pensar. Os 3 são facílimos. Muito bem, a Célia está dizendo ali que ela já sofreu muito com dependência emocional, apego a pessoas e coisas, mas hoje ela está livre. Gente, sabe como é que eu me liberei dessa coisa de dependência emocional, de dependência de aprovação alheia? Postando foto ridícula na internet. Mais especificamente, ultimamente, no Instagram. De vez em quando eu posto uma coisa ridícula lá, uma coisa que eu teria vergonha, eu gosto de postar. Exatamente, para não distorcer a minha imagem. O meu processo de libertação disso começou
quando a gente ficou sem carro, ficamos 3 meses sem carro, eu tinha que andar de ônibus com a minha filha. Helena, você tem postado coisas tão lindas, suas fotos estão tão bonitas. Pode ficar em paz, você já está terminando, você não está no processo, não, você já está terminando esse processo. Como você está diferente da primeira vez que eu te vi na live do Felipe e de como, quando eu converso com você hoje, outro dia estava para te falar isso. Como você mudou, como você está diferente. Muito. Mas a gente ficou sem carro e eu precisei andar de ônibus com a minha filha. Aí o que acontecia? O ônibus cheio, ela não estava acostumada, desde que ela se entendeu por gente. Ah, Débora, nós vamos resolver isso. A Débora está falando ali que ela não tira nem foto dela mesma, ela não gosta nem de postar a foto dela. Pode ser vídeo, Débora, não precisa ser foto, não. Gente, de vez em quando eu lanço uns desafios ridículos no Instagram por causa disso. Ridículos, mas são sérios. Tá? O último desafio que eu postei, eu estava cantando aquela música Velha Infância, e eu cantei a música para mim. E aí eu postei o desafio de que as pessoas gravassem um vídeo cantando uma canção de amor a si mesmo e me marcassem lá. Aí algumas pessoas não entenderam muito bem. Ah, mas nós vamos fazer isso depois, Débora. Tá lá, se você for lá no meu Instagram, aí lá nos destaques, tem um lá, desafios. Teve um outro que eu postei também. Eu sou desafinadérrima. Você não tem noção o quanto essa pessoa é desafinada. O que eu fiz? Eu me filmei cantando um louvor no ápice do desafino. Gente, eu coloquei lá, depois você dá uma olhada e fala. Esse do louvor, deixa eu ver onde que tá. Peraí que eu vou te falar exatamente. Quer ver, ó? Desafios está aqui. Tá ruim minha internet hoje? Peraí que eu vou entrar nele aqui, eu vou te mostrar. É ridículo demais, gente. Ó. Você cante uma canção de amor para você mesma. Eu escolhi Velha Infância. É assim, um sonho pra mim, que é tudo eu não me vejo. Eu penso em você, desde o amanhecer. Sentiu o grau do desafino, né? Deixa eu achar o outro aqui. Você acha que está em O Rei Jesus. O outro, muita gente aceitou o desafio. Muita gente, foi muito bacana. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Foi. Ó, nem áudio, nem música tem. Ao fundo, a panela de pressão. Recai de novo, depois em tuas mãos. Aí, ó, o Vitor. Desafio aceito. E para adorar não precisa ser afinado. Ouvi meu Senhor. Ó. Aceitei o desafio da Cici e agora eu vou desafiar a Hannah. Olha isso! Ó. Muita gente aceitou, foi muito bacana isso. Mas aí, o que rolou? Para andar de ônibus com a Ana, eu criei uma personagem chamada Madalena. Gente, a Madalena era criatura, ela é, porque ela ainda existe. Eu falei com a Ana, a Madalena vai voltar. Pode esperar que a Madalena está voltando. A Madalena fala errado, tudo errado. Ela é uma doida varrida, entendeu? E eu sentava. Nesse dia, eu lembro que tinha uma rua aqui em Juiz de Fora que estava interditada e o ônibus desviou. Estava escrito assim, desvio. Aí eu falava com ela, menina,
esse ônibus é dos desviados? Eu não estou desviada na vida. E ela, mamãe, fala baixo. Ela morria de vergonha. E eu fazia aquela palhaçada toda. Quando o carro consertou, ela, mamãe, tem jeito da Madalena aparecer de novo? Eu falei, então tá, então nós vamos andar de Uber. Aí eu fingia que ela era motorista de Uber e a gente viajava muito daquilo. Então, começou nisso. Depois foi parar nisso, que você viu aqui no telefone. Simplesmente, eu fui caminhando nisso, sabe? Sem grandes preocupações, sem... Mas a gente faz isso, Viviane. Eu vou mostrar para vocês a foto. Espera aí, a foto. O dia que o amigo meu veio aqui em casa buscar o computador. Não, buscar um negócio de computador que estava comigo. Espera aí que eu vou achar a foto aqui. Aí a Sheila está chegando. Gente, vocês não vão acreditar na foto, gente. Eu fui lá na rua, eu estava de calça leg, com um short por cima, meia camuflada e chinelo de tira rosa. Pensa numa pessoa ridícula. É isso, Célia. É isso aí. A gente tem mais é que fazer isso mesmo. Cadê a foto, gente? Eu tenho que achar ela aqui. Ah, não, não é possível. Deve estar nos destaques, então. Em algum lugar ela está por aqui. Espera aí. Ficou muito engraçada. Poesia. Será que está em desafio? Botei junto. Tem meu propósito, amor, projeto. Ai, meu Deus. Queria achar, eu vou achar depois, eu vou postar de novo. Vocês vão ver que coisa maravilhosa que essa criatura estava. Não estou achando, mas eu sei que ela tem que eu tenho essa foto salva no meu telefone aqui em algum lugar, tá? Eu lembro que eu estava com uma calça leg fininha, botei um short jeans por cima da calça leg, porque eu estava em casa e eu estava com muito frio nos meus glúteos. E aí eu só falei que com preguiça, eu só botei um short por cima, só para aquecer onde eu estava com frio. Estava de meia e de chinelo por cima da meia. Ele chegou, lá fui eu, lá fora, feliz e contente. Quando eu cheguei, eu falei, Bruno, dá uma olhada nisso daqui. Ele riu até, cheguei em casa, falei, não, fui, tirei uma foto, eu tenho um espelhão ali, tirei uma foto e postei. E outro dia foi foto de pantufa, né? Aliás, eu estou de pantufa agora, diga-se de passagem. Tá? Então, isso tudo viajei, não sei porquê, acho que a gente está falando negócio de necessidade de aprovação, tá? Quais são os 3 novos hábitos que a gente precisa desenvolver para a gente começar a chegar mais pertinho desse verdadeiro eu, para a gente começar a silenciar a nossa mente? Gente, estou sofrendo essa semana com eles. Primeiro hábito, não julgar. Sabe quando seu marido te faz raiva? Que você pensa assim, nossa, fulano é muito... Para, não continua. Gente, eu não acredito que fulano fez isso. Para, não continua. Espalha papel pela sua casa. Não julgar. Não faça julgamento. Vai mais uma vez. O entendimento faz a gente avançar. Vou te explicar por que você não deve julgar. Quando eu julgo, eu não estou aceitando a pessoa como ela é. Eu julgo um fato, eu não preciso julgar só uma pessoa. Eu estou lá, sei lá, entendendo, eu estou vendo um pastor pregando uma coisa que eu considero uma heresia. No meu entendimento, aquilo está errado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Julgar. Que absurdo, que A, que B, que C. Mas, quando você lê a Bíblia, você vê, por exemplo, um monte de ações que Deus permitia para que a palavra dele se cumprisse. Hoje mesmo eu estava lendo, depois que Salomão arrumou aquela quantidade de mulher, né, mulher que não devia,
que trouxe outros deuses, aquilo contaminando tudo. E aí Deus deu uma palavra para, não sei se é Reboão ou Roboão, não lembro o nome. Ainda não consigo guardar muito de Antigo Testamento, não. Tá aqui, que eu estou num plano de leitura bíblica. Roboão, né? Deu aqui, ó, 1 Reis. Aí. Não, não, isso aqui está lá em Elias. Ah lá. Ah, enfim, o profeta veio, deu uma palavra de que algo ia acontecer e tal, e eu sei que ia 1 Reis 11, depois eu vou dar uma olhada ali. Enfim, houve uma situação que todo o povo se levantou contra o povo de Israel, as outras tribos iam lutar contra Judá, papapá, mas porque aquilo foi permissão de Deus para uma palavra que Deus tinha lançado. Então eu não sei até que ponto, se eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas, eu não sei, eu li hoje de manhã, e o que ficou no meu coração da leitura de hoje de manhã foi essa passagem lá em Oséias. Aí eu não fixei muito a outra que eu li. Mas o que acontece? Eu não sei até que ponto, o que Deus está permitindo ou não está permitindo. Então, quando eu não aceito a pessoa como ela é, eu estou indo contra o fluxo do próprio universo. Ah, eu não concordo com esse negócio de desenvolvimento pessoal. Ok, eu não concordo com isso. Ah, eu não concordo com princípios. Mas quando eu me oponho a isso, eu estou criando atrito contra o próprio universo, contra o próprio funcionamento do universo, o fluxo natural das coisas. Ah, eu não concordo que prosperidade é para todo mundo. Então, o que eu faço quando eu discordo disso? Eu entro em atrito com a prosperidade. E quanto mais em atrito eu tenho, mais devagar eu ando. Então, como você não sabe o que está rolando aí fora, para de julgar. Para você não ficar se colocando em atrito contra o fluxo natural das coisas. Muitas vezes o nosso pensamento, a gente fica... perfeito, da maneira que julgar, serei julgada. E olha só, se eu julgo, quem julga é o falso eu. Quem julga é o impostor. E se eu julgo com uma mentalidade de impostor, eu serei julgada pelo mesmo tipo de mentalidade. Isso é horrível. Porque eu penso assim, não, Deus, que isso? Deus vai me entender. Deus conhece o meu coração. A maior desculpa que a gente pode usar é essa. Deus conhece o meu coração. Ele sabe que eu estou fazendo isso, qual a intenção do meu coração quando eu falo assim com você. Estou ali te ofendendo, te humilhando, e falo, não, Deus conhece o meu coração. Olha lá, ó. Isso acontece demais. Então a gente inventa essa desculpa esfarrapada. Isso é muito muito feio mesmo. Por que eu estou falando isso? Perdi, volta. Me manda aí no chat. O que eu estava falando antes do Deus conhece o meu coração? Ah, sobre julgar. Sobre julgar e não ser julgado. É exatamente isso. Tá? Então, é preferível eu não julgar. É preferível ficar tranquila na minha. Deixa o outro, dar ao outro o livre-arbítrio de ser bloqueado. Dar ao outro o livre-arbítrio de não querer crer nas coisas que você crê. De deixar cada um com a sua própria liberdade de pensamento. Porque há alguns anos a gente também pensava assim. Quem somos nós para falar das pessoas bloqueadas, se até ontem a gente também era? Não podemos, gente, não temos esse direito. O Felipe fala que existem 3 níveis de conexão. Você se conecta para aprender, você se conecta para ensinar, você se conecta para aprender e para ensinar. Né? Você vai mudando de nível.
Só que eu disse para ele que existe um quarto nível, que é quando você se conecta para amar. Mas na verdade, todo mundo ainda está se desbloqueando. O único desbloqueado foi Jesus. Todo mundo vai estar no processo para sempre. Alguns já desbloquearam uma área, mas estão com outras. E aí a gente vai trocando. Gente, a palavra diz que todos padecem das mesmas coisas. Todos. Você sabia que tem um versículo em Oséias, Oséias 2, eu vou ler para você. Espera aí. Esse eu fiquei chocada com essa versão da minha Bíblia. E Oséias 2. Ele falando da prostituta, que é Jerusalém, que, né, e falando sobre isso. Por isso, vou bloquear seus caminhos com espinhos, de tal modo que ela não poderá encontrar o caminho. Você consegue entender que tem bloqueio que o próprio Deus pode colocar na vida de uma pessoa? Não existe ninguém completamente desbloqueado. Não existe. E ponto final, e acabou. Se tem alguma coisa na sua... quando eu li isso aqui, primeira coisa que eu fiz, cara, será que tem coisa na minha vida que Deus está segurando porque eu tenho que me consertar com ele primeiro? É Oséias 2, versículo 6. A minha Bíblia, vou colocar aqui, ó, é versão NBV, é Nova Bíblia Viva em português. É isso. Quer ver, ó? Nova Bíblia Viva português. Olha só o que fala esse versículo. Chame a atenção da sua mãe, a mãe seria Jerusalém, tá? Chame a atenção de sua mãe, porque ela se tornou mulher de outro homem. Eu já não sou mais o marido dela. Digam para ela parar com o seu adultério, que deixe de se entregar a outros homens. Se ela não fizer isso, vou deixá-la nua como no dia em que nasceu. Vou tirar tudo o que ela possui. Vou deixá-la morrer de sede, como se estivesse perdida num deserto, sem comida e sem água. Gente, isso aqui é o próprio Deus falando para o profeta. Além disso, não vou favorecer os outros filhos que ela teve como se fossem meus filhos, porque eles não são meus, são filhos de adultério. A mãe dessas crianças cometeu adultério e traiu seu marido. O que ela fez foi uma vergonha. Ela disse: irei atrás de outros homens para me oferecer a eles em troca de comida, água, lã, linha, azeite e bebida. Aí, qual a leitura que eu fiz disso? Eu irei atrás de outros deuses, eu irei atrás de outros entendimentos, para que eu possa alcançar os resultados que eu quero na minha vida. Esse foi o meu entendimento. Eu não estou falando que é um entendimento para todo mundo, não estou falando que é a verdade que está por trás desse versículo. Estou dizendo que na minha vida foi assim que ele entrou. Por isso, eu vou bloquear os seus caminhos com espinhos, de tal modo que ela não poderá encontrar o caminho. Eu já segui determinados mentores, acordando de madrugada para ouvir mentor, e um dia o Espírito Santo falou comigo: por que você acorda 5 horas da manhã para ouvir um homem falar, independente se ele é de Deus ou se ele não é de Deus, não estou falando do homem, tá? Por que você acorda? Poderia ser o Felipe, às 5 horas da manhã para ouvir um homem falar, mas você não acorda às 5 horas da manhã para me ouvir falar. Para mim é isso aqui. A gente está fazendo sacrifício pela pessoa errada. Às vezes a gente está dando sangue à alma, o que tem e o que não tem, num processo de desenvolvimento pessoal, mas não tem tempo para ajoelhar e ter relacionamento com Deus. Não precisa ajoelhar, não, pode ser na cama. Às vezes eu converso com ele na cama também. Hoje de manhã foi de joelhos. Mas nesse frio, a maior parte dos dias é na cama, meu relacionamento com ele.
E quando ela sair atrás de seus amantes, não vai alcançá-los. Viviane. E aí, o que aconteceu? Eu parei de ouvir esse cara, continuei acordando 5 da manhã, continuei, aí fiquei lendo Bíblia, e aí, vou te dizer, já mostrei isso para as meninas. Esse meu estudo que eu passei a fazer com o Espírito Santo, eu anotei com o nome de irreconhecível. Depois que eu fiz essas anotações, está tudo aqui. Um monte de anotações. Ó, aqui, tem tarefa, tinha as perguntas que Jesus fazia para mim. Ó, identificar as áreas da minha vida que estão ou não estão irreconhecíveis. O que é a ideia do ser irreconhecível? E que depois virou um outro projeto e que depois chegou às mulheres irreconhecíveis. Esse grupo tem esse nome hoje por causa disso, desse tempo que o Espírito Santo me chamou para ouvir o que ele tinha para me dizer. E aí, lá naquele versículo, sobre a vinda de Jesus, anunciada por João Batista, os vales serão aterrados, e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas, e os lugares acidentados aplainados. Cara, pensa no seguinte, pensa numa estrada toda sinuosa, você passa por ela todo dia. Um dia você vai passar por aquela estrada, ela está reta. É isso que está falando aqui. A nossa vida tem que ser assim. Aquilo que está sinuoso na nossa vida vai ter que ficar reto uma hora ou outra. Nós precisamos olhar para áreas da nossa vida e não nos reconhecermos mais naquelas áreas da nossa vida. O que é isso? Desenvolvimento pessoal. É o que a gente está buscando. A gente está buscando se tornar irreconhecível. Primeiro para a gente, depois para o resto do mundo. Mas esse caminho, essa busca, não existe outro caminho se ele não passar pelo relacionamento com Deus. Só que o relacionamento com Deus passa por Jesus. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem jeito. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Sobre fazer as perguntas, passei a fazer perguntas bem de manhã para Deus. E muito me foi revelado sobre autoconhecimento. Você foi na fonte, ué. Você foi em quem sabe de todas as coisas. Gente, a Bíblia fala que todas as coisas estão em Cristo. Todas, não são algumas. Não é a maioria das coisas, são todas as coisas. Então, sabe aquele desbloqueio que você não conseguiu fazer ainda? Está em Cristo. Sabe aquela tarefa que você não conseguiu fazer, aquele resultado que você ainda não conseguiu alcançar? Está em Cristo. Ah, mas por que os outros eu consegui alcançar? Porque nessas áreas você já está nele. Ah, mas tem muita gente que não é de Deus e que prospera e que A, que B e que C. Mas isso vai ficar. Gente, o que é prosperidade? Um dia o Felipe estava fazendo uma live. Mas a questão é essa. É isso também que eu quero ser. Eu fiz um primeiro curso que eu fiz de vou chegar ali, sério, vou voltar nisso. De autoconhecimento foi da fundação hoje é Franklin Covey, do Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O livrinho está até aqui, ó. Um ano depois, eu peguei o livro para ler o que eu respondi em 2018, final de 2018, foi quando eu comecei minha trajetória. Eu falei, cara, eu era uma pessoa muito babaca. Como? E, gente, eu não era uma pessoa sacana. Não, eu era uma pessoa gente boa, legal. Vocês iam gostar de ser minha amiga naquela época. Pode ficar tranquila com isso. Eu não estou fazendo, nossa, Cícera era uma pessoa isso, falava mal. Não, eu era uma pessoa bacana também. Só que com uma mentalidade desse tamanho. Com um entendimento zero de tudo, de tudo.
entendimento equivocado, entendimento religioso. Foi gradativo. Uma coisa também que veio ao meu coração para falar com vocês, a Débora, que está aqui, Dé, você está aí? Tá ali em cima. A Débora que está aqui, uma vez ela falou comigo, aqui, não sei se foi aqui ou num bate-papo nosso, que ela falou comigo, que ela me via, a gente foi da mesma turma de mentoria do Felipe, da quinta turma, não foi, Débora? Foi quinta turma de mentoria. Totalmente diferente do modelo de hoje. Tá? E a gente está caminhando junto até hoje. Aí a Débora falou comigo, Cissa, eu vi tanta coisa acontecer na sua vida, eu vi tanta mudança, e às vezes a Débora se comparava comigo. Só que o que a Débora não sabia é que a minha trajetória começou em 2011. Tem 9 anos que eu já tive célula em escola, já falei com adolescente, já tive célula com criança. Fiz 2 anos num centro de treinamento bíblico de um curso bíblico, com aula segunda, quarta e sexta, 2 horas, de 8 às 10 da noite, 4 horas de aula, 3 vezes por semana, durante 2 anos. A Débora não sabia que no final do ano passado eu tive um período na escola em que eu tinha que ir para a escola cumprir horário e eu não tinha o que fazer. O que eu fazia? Levava meu computador, assistia a mentoria do Felipe 200 vezes. Assistindo, anotando, pá. Poxa, Cissa, como é que você foi parar na equipe do Felipe? Por causa da minha trajetória anterior. Foi um dia na igreja, uma pessoa falou comigo que Deus estava me entregando um ramo de trigo. Não gosto de profecia com metáfora. Deus, para mim, ele fala comigo, filha, é A, B e C. Eu não gosto dessa coisa que eu tenho que ficar interpretando a profecia. Ok. Isso foi na sexta. Quando foi na terça, eu cheguei na escola. A Adriane, que estava aqui, ela riu para mim de longe. A Adriane, ela estava aqui na semana passada. Quando ela riu para mim de longe, eu falo assim, o que você quer, Jesus? É uma pastora que trabalha lá na escola, com o negócio de disciplina de aluno. Ela só chegou para mim e falou assim comigo, Apocalipse 3:8. Me abraçou, eu falei, amém. Sabe o que está escrito em Apocalipse 3:8? Conheço tuas obras, sei que não tem forças, mas eis que abre diante de... Não, sei que não tem forças, mas não negaste o meu nome. Eis que abro diante de ti uma porta que homem algum irá fechar. 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, o Felipe me liga. Cissa, a sua vontade de trabalhar comigo já passou? A palavra foi às 7, a ligação foi às 10. Mas tem uma parte muito importante nessa palavra. Não negaste o meu nome. Quando foi a minha primeira reunião aqui no grupo de mulheres, algumas meninas que estavam aqui vão se lembrar disso. Fizemos uma primeira reunião top. Entre uma reunião e a outra, Jesus me pegou na minha cozinha e falou comigo. Falei, lembra da palavra que eu te dei? Dizia, se não negaste o meu nome. Na última reunião, você até falou de mim, mas seu coração não estava em mim. Seu coração estava em você. Na próxima, aí eu me conce... a Célia estava aqui, a Débora, reunião está gravada. Depois vocês pegam o primeiro link, está lá no YouTube. Primeiro me retratei com ele, depois vim aqui, pedi perdão às meninas, pedi perdão a ele diante das meninas. Nunca mais. Eu me esqueci, eu fiz de besta, eu dei o mole de negar o nome dele. Por isso que você me vê falando de palavra aqui o tempo inteiro. Porque ele disse para mim, tudo aquilo que você está vivendo hoje é porque você não negou. Sei que você não tem força. Não é por minha causa. Teve um dia, gente, eu estava ouvindo o Felipe conversando com uma senhorinha, com tanto amor. Ele estava dando tanta atenção. Eu falei, gente, aquilo me emocionou, aquilo me constrangeu, o amor dele com aquela senhorinha, tratando ela com tanto carinho. Eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu não mereço estar com uma pessoa assim, nhenhenhé. Aí sabe o que Deus falou comigo? Mas não é por sua causa, não. É por causa das mulheres, das minhas filhas com quem você vai falar. É desse jeito. Então, outro dia eu fiz uma live com o Ismael.
Aí o Ismael falou comigo, Cissa, se identifica, fala quem você é. Eu falei, Ismael, não faço mais isso em live. Porque toda vez que eu venho para uma live, eu venho para falar dele. Então eu não importo quem sou. Importa que as pessoas saibam quem ele é, e não que as pessoas saibam quem eu sou. Mas isso não é um jogo de palavras. Isso não é uma frase de efeito para as pessoas falarem, nossa, não, não é. Pode ter certeza, é o que está no meu coração. Aí a gente estava falando de 3 hábitos. O primeiro é não julgar. O segundo, silêncio. Foi muito top, sim, eu gostei muito. Faça silêncio. Ai, meu amor, dá a Gaia aqui. Dá a Gaia aqui. Não, para as meninas verem a Gaia. Gente, essa é a Gaia, gente. A Gaia chegou na minha casa tem 2 semanas, gente. Olha isso, que coisa linda. Vai lá para sua mãe. A gente quer você. Já estou terminando, tá? Então, tenha tempos de silêncio. Silêncio da boca e, se possível, da mente. 10 minutos, 5, 3, 1, 30 segundos. Comece. Nossa mente é tagarela, gente. Fala pra caramba. Então, senta num lugar sem música, sem livro, sem nada. É você com você mesma e mais nada, nenhuma interferência. Fica quietinha. Não ore, não é para orar, é para silenciar. E para experimentar o que vai vir a partir dessa experiência. Então, o primeiro hábito, não julgar. Segundo hábito, silenciar. No mínimo a boca. Se der, depois a mente. Terceiro hábito, meditar. Aí o meditar, a meditação dos orientais é para esvaziar a mente. Né? Eles esvaziam a mente para ficar com a mente vazia. A gente silencia a mente para ficar com ela cheia da verdade da palavra, do Espírito Santo. Aliás, essa semana eu estava fazendo um estudo sobre o sussurro de Deus. Eu ouvi o sussurro de Deus, sussurro mesmo, uma vez na minha vida. Eu estava sentadinha no final da igreja, foi a primeira vez na minha vida. Eu ia falar o nome da igreja, mas melhor não. Eu estava numa igreja que era muito religiosa, muito. Tinha uma reunião lá, no sábado à tarde, que só podia ir nessa reunião de mulheres, as mulheres que eram casadas. Era uma reunião de senhoras casadas. E eu trabalhava numa escola do estado, tinha um cargo completo. Perdi esse cargo. Meu plano de saúde, tudo meu vinha dessa escola. Aí esse dia eu fui na igreja, não gosto de me manifestar em igreja. Falei assim, eu queria fazer uma oração. E eu agradeci a Deus. Equívoco, mas Deus entende. Senhor, obrigado porque o Senhor tirou meu emprego. Porque eu creio que o Senhor já preparou um emprego melhor para mim. Isso foi num sábado. Até 20 dias depois desse sábado, eu tinha um cargo completo no estado e numa escola eu tinha 4 aulas. 20 dias depois, eu estava com mais 20 aulas nessa escola, eu estava com 24 aulas. E nesse dia, depois que eu falei isso com ele, eu sentei, fechei os olhos, eu me vi num ambiente branco, claro, como se fossem uns lençóis transparentes, umas cortinas transparentes penduradas para tudo enquanto é lugar, e eu vi baixinho, Cissa. Foi tão nítido que eu olhei. Eu realmente achei que alguém tinha me chamado. Ô, Gaia, vai lá, pessoal. Aí, fica aí. Você gosta. Ela dorme onde fica o teclado do computador. Ela gosta de dormir aqui. Ouvi aquele sussurro.
De lá para cá, nunca mais ouvi Deus falando comigo dessa forma, ouvindo a minha voz, ouvindo com nitidez. Depois eu fechei os olhos e voltei para esse lugar. Menina, de lá para cá, eu escuto na minha mente mesmo, estou lá estudando, o Espírito Santo vai falando comigo, vai ministrando na minha vida, as coisas vão acontecendo, tá? Então, para hoje, a Gaia, ela tá em todas, eu faço stories com ela todos os dias. Ela é uma querida, amada mesmo, ela veio para trazer paz para nossa casa, alegria, ela é top demais. Mexe em tudo, se tombar a lâmpada aqui, né, é ela que derrubou. A minha filha estava, por causa desse negócio, desse isolamento, esse treco tudo aí, a Ana estava precisando de um animalzinho, de um bichinho, e a Gaia chegou para fazer parte disso tudo. Né, Gaia? Então, meninas, o que fica para a gente hoje? Esse entendimento de que a gente precisa mesmo, hoje eu tenho a certeza, a convicção de que nós precisamos de conhecimento, nós precisamos conhecer a verdade para que a gente possa avançar na vida. E eu tenho sempre falado com as meninas aqui, qual é a forma que Deus tem me mostrado de conhecer essa verdade? Através daquilo que a gente fala, através daquilo que a gente ouve, meditando sobre o que temos falado, se o que temos falado está alinhado com o que a gente está vivendo e principalmente alinhado com aquilo que Deus fala a nosso respeito. Eu conversei outro dia com uma pessoa da comunidade DIP, aí a pessoa citou uma situação em que ela disse assim, que eu sempre fui muito perfeitinha, e houve uma situação que esperavam de mim, e aí as pessoas, eu tinha que ser perfeitinha, né? Eu falei, não tinha, mas você podia escolher ser. Você já parou para pensar que a gente tem ouvido muito sobre perfeccionismo, que o perfeccionismo né, ele te bloqueia, ele te paralisa. A gente não deve procurar o perfeccionismo. Ok, concordo. Mas eu não concordo que o feito é melhor que o perfeito. Isso para mim é uma frase sem sentido. Porque o que Deus fala? Deus fala em excelência. Que bom, Nívia. Se você quiser compartilhar comigo depois, porque eu também estou começando a caminhar nisso. Tá? Tem uma passagem em... Isso. Oi, oi, Posso Nívia. vou dar um testemunho sobre o exemplo muito lindo que a gente está fazendo agora, uma confusão. Uma amiga ontem postou que ela está separada do marido, tem 1 ano, e ela está muito arrependida. E ele foi na casa dela e levou umas compras para ela e gritou muito, gritou, xingou ela na frente dos filhos, xingou todo mundo, né? Porque na verdade ele não aceitou. E ela é uma mulher muito reativa. Toda a briga deles, ela não entende que são só os problemas dele. Ela sempre nesse relacionamento foi muito reativa. Aí ontem ela me mandou umas 10 mensagens no WhatsApp do que ele fez e perguntou o que eu faço. Aí eu falei, meu Deus, o que eu mando ela fazer, sabendo que ela é uma pessoa reativa? Aí eu falei assim, já sei, vou mandar ela silenciar. Nada. Que foi assim que eu... Nívia, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Vocês estão ouvindo, gente? Tá melhor? Acho que sim. Tá me ouvindo melhor? Sim. Então, aí eu pedi a Deus de manhã, ela mandou mensagem ontem, eu não respondi. Quando foi hoje, eu falei, meu Deus, eu falo com essa pessoa, como é ajudá-la? Eu falei assim, já sei, fala sobre o silêncio. Aí eu fui no Google e peguei umas 10 versículos só falando sobre o silêncio. E mandei para ela, né? Mandei para ela hoje de manhã, eu falei, pronto, tá feito. Foi isso que Deus falou no meu coração. E ela foi e respondeu, ela falou, é verdade, porque ela está reconhecendo agora que ela é muito reativa, ela brigava, ela gritava, xingava, né? E agora você está falando sobre o silêncio, aí falou muito isso, porque ela, para mim, eu revi como eu era antes, né? Assim, relacionamento, me veio aquela assim, o meu passado, como eu fazia com meu marido, como hoje eu não faço mais.
né? E eu ajudei ela nesse sentido, quando agora Deus está confirmando, assim, sobre o Amém. fato de silenciar, entendeu? Não parar para pensar no que a outra pessoa está fazendo, né? No que você não deve fazer, e ouvir mais a voz de Deus, né? Assim, no relacionamento, né? Nos relacionamentos, não só com o marido, mas com todo mundo, né? Até mesmo com Deus, né? Assim, o silêncio tem me ajudado bastante. Você sabe que eu sou tagarela, né? Você já falou, Nívia, como você é tagarela. E eu tenho treinado muito isso. Então, essa live de hoje, assim, está justamente Que dentro do meu bom. treinamento que eu tenho Eu tido costumo ultimamente. dizer, Nívia, de vez em quando eu saio um pouquinho do tema casamento, mas inevitavelmente eu sou conduzida a ele novamente, sabe? De todo o meu coração. Eu acredito que tudo aquilo que a gente aprende, quem é casada, tá? As mulheres que estão aqui, que já são casadas, tudo que você tem recebido da comunidade, do Felipe, o que você recebeu aqui hoje, tudo, primeiro é para tua casa. Primeiro é para o teu marido, para os teus filhos, e aí é para as outras pessoas. Hoje de manhã, nossa, Deus me deu uma chamada por conta do meu marido. E assim, é como se ele dissesse assim: eu entendo seu posicionamento, eu entendo por que você está pensando o que você está pensando, por que você está sentindo o que você está sentindo. Mas é o seguinte: é para fazer isso assim, assim, que é a contramão do que estava no meu coração. E aí? E aí você tem duas opções: você obedece e desfruta, ou você desobedece e paga. Eu, particularmente, tenho muita facilidade em obedecer a Deus, muita. E eu gosto de obedecer imediatamente a Ele falar comigo. Eu não tenho essa história de ficar tentando argumentar com Deus, mas Deus, não perco o meu tempo. Ele falou comigo, eu entrei em ação. Até hoje, meu marido falou comigo. Vai lá na Ana, Gaia. Meu marido hoje falou comigo de manhã, falou: nossa, você é uma mulher muito top, você é uma esposa muito top. Falei: olha, deixa eu te falar do fundo do meu coração. O que você chama de top, você pode ter certeza. Eu estou em construção para chegar a isso. Depois da chamada que eu tomei hoje de Deus, de manhã, falei: nossa, estou fazendo tudo errado, achando que estava fazendo tudo certo, estou fazendo tudo errado. Mas Deus sempre te fala antes de fazer alguma coisa, né? Ele sempre avisa antes do juízo. Então ele falou comigo, eu já rapidinho mudei a direção, comecei a caminhar naquilo que ele me falou que é para fazer. E aí eu fico em paz, eu sei que não vai ter dano. Sabe, Deus não vai me, aspas, coisa horrível, Deus não vai me castigar pelos erros que eu cometi até ele vir falar comigo. Não vai. Tem certeza, estou muito em paz com isso. Ele me deixou falando: deixa eu ver se ela vai fazer sozinha. É isso, Nívia. Bastou eu começar a desenvolver o silêncio essa semana. Bastou. Foi desenvolver o silêncio para começar a ouvir Deus falando de coisas dentro da minha casa. Não foi direção para aqui, para hoje. Não foi direção para nada disso. Foi direção para a minha vida, para a minha casa. Então, do fundo do meu coração, entenda, tá? Aquilo que você conquistou. Sabe aquele desbloqueio que você fez? Sabe quem vai desfrutar dele? Seu marido. Sabe aquela renda extra que você conquistou? Sabe para o desfrute de quem é? Do marido. E te digo uma coisa, quando Deus me falou a respeito disso hoje, ele não disse aí esse entendimento, não foi para minha vida. Esse entendimento foi para a esposa. Para todas nós que somos esposas. Ele não me falou isso hoje de manhã só para mim. Ele sabia da reunião aqui hoje. E eu ia fazer de besta e não ia falar. Mas aí a Nívia não me deixou escapar. Trouxe a questão, botou a palavra marido, eu falei: tá bom, Deus, vou falar. Não vou deixar de falar, não. Eu sei que não é fácil, gente.
todo mundo que enfrenta desafios no casamento deve estar com vontade de torcer o meu pescoço nesse momento. Mas eu já estive no lugar de desafio. Lugar em que eu me coloquei com as minhas próprias perninhas. Olha só que bacana. Nívia escreveu ali: casamento é um desafio. Você acredita nisso, Nívia? Oi? Você Não, acredita mesmo que casamento é um desafio? eu tenho visto nesse sentido, que é um lugar de autoconhecimento. São duas pessoas estranhas que resolvem entrar na mesma casa e, como a palavra diz, um afia o outro, né? Enquanto eu estava lutando a, contra uma pessoa só comigo, as coisas não estavam se entendendo. Quando a gente de lutar e se conhecer, eu me conhecer e ele se conhecer, a partir de muita ruptura, nós já tentamos ligar 3 vezes e não conseguimos, aí a gente caiu em si e falou, gente, sou eu. Eu Tá falei bom, para mim, sou Sheila. eu. Hã? Aí ele falou para ele deve ter pensado, não, sou eu. E eu também pensei, eu sou eu. Então, nesse momento, eu resolvi mudar muitas coisas em mim e ele nele, porque eu passei 30 anos gritando, chorando, pedindo por mudança e a pessoa não mudava. E ele também pedindo em mim e eu não mudava. Quando ele mesmo viu, tá, não vai mudar, eu vou mudar, com medo de me perder, e eu resolvi eu mudar com medo de perdê-lo, aí foi quando as coisas começaram a funcionar. Entendeu? Então foi um autoconhecimento para mim, porque foi quando eu procurei ver onde que eu estava errando. E ele procurou onde ele estava errando. Ele fez um autoconhecimento assim à força. Entendeu? Assim, Por que eu te perguntei se você acredita nisso? Porque se você acredita que casamento é um desafio, seu casamento vai ser um desafio. entendi. No sentido da palavra, de usar a palavra, né? No sentido da escrita, no sentido daquilo que você fala. Daquilo que eu Entendeu? Porque eu profetizo estava para falando mim. lá da moça lá do perfeitinho, né? Antes. Aí ela falou: eu tinha que ser a perfeitinha. Eu falei: não, mas você pode escolher ser perfeitinha. Gente, deixa eu te perguntar: você acha que o Felipe não é perfeitinho? Uhum. Felipe é perfeitinho. Ele falou outro dia que ele é até chato. Só que o Felipe é perfeitinho sem peso. Isso não é um peso para ele, é uma opção. Quem não quer ser perfeitinho? Quem não quer cumprir os seus prazos? Porque quando a gente procrastina, se você deixar de procrastinar, todo mundo quer fazer tudo no prazo que foi estabelecido, todo mundo quer pagar a conta em dia, todo mundo quer ter uma vida perfeitinha. Mas de vez em quando a gente escuta alguém falando: não, você tem que parar com essa mania de ser perfeito. Aí a gente tem que encontrar um equilíbrio no meio disso. Qual é o equilíbrio? É isso aí, Helena. Casamento é parceria. De vez em quando, alguns são pensamentos diferentes, mas a gente tem que encontrar o equilíbrio entre eles. Né? Então, essa história de ser perfeitinho, o entendimento para mim é que eu devo escolher fazer o meu melhor sempre. Então, se o meu melhor, vamos supor, eu estou aqui, por exemplo, sentada, tentando ficar mais reta, porque eu estou fazendo pilates. Eu não vou pagar pilates para ficar aqui assim, ó. Se eu estou endireitando lá, eu não vou entortar aqui. Então, alguém pode falar: que besteira, que não sei o quê. Eu estou dando o meu melhor. Lá no Pilates e aqui na minha casa. Isso não é ser perfeitinho, isso é dar o seu melhor. Agora, para mim, o problema da perfeição é quando eu quero aplicar ela na vida de outra pessoa. Eu quero que o outro tenha o mesmo entendimento que eu tenho. Aí isso vira um peso. Aí eu falo: você não vai ao caso direita, porque tem uma poeira ali, ó, eu estou vendo daqui com o meu olho de raio-x. Minha filha, se ela lava uma vasilha, poxa vida, Ana, largou a bucha dentro da pia com sabão. Para. Eu tenho que buscar a excelência para a minha vida e deixar cada um chegar no seu entendimento. Então, às vezes, a gente escuta coisas como: eu estou falando que é simples, mas eu não falei que é fácil. Amar é uma decisão.
Vocês estão me ouvindo ainda? Que eu vi que alguém caiu aí, tá tudo certo? Sim, tudo certo. Ok, beleza, obrigada. Morgana, outro dia, eu tô para falar isso com você há muito tempo. Naquela live que teve sábado do Felipe, acho que uma sexta tarde, eu vi você dizendo assim, que você era uma mulher viril. Você se lembra disso? Sim. Então, eu ouvi você falando aquilo. Na segunda-feira eu ouvi 2 pessoas da igreja numa mentoria cristã para casais, falando em homem emasculado e mulher viril. E aí eu comecei a meditar sobre isso. Jesus chamou alguma mulher de viril e algum homem de emasculado? Não. Não. Isso é nomenclatura de quem? Do homem. Isso é rótulo do homem. E aí, quando a Morgana acredita que ela é uma mulher viril, a Morgana traz um peso sobre si, porque ela se vê dessa forma. Olha o falso eu tentando convencer você de que você é uma mulher com um adjetivo. Porque quando Deus te fez, ele te fez como mulher. Os adjetivos que ele te deu foram outros: virtuosa, ajudadora. Mas ele não te deu o adjetivo de viril. Nessa mentoria que eu ouvi, o casal disse que toda mulher viril busca um homem emasculado. Se você tivesse nessa mentoria, e se você tem o entendimento de que você é viril, você vai olhar para o seu marido e vai falar o que com ele? Emasculado. Vai colocar um rótulo no seu marido e vai trazer o que sobre o seu marido? Um peso. E aí tem 2 pessoas carregando peso dentro de casa, por causa de 2 palavras. O que eu falei sobre isso? Quem é cristão costuma ir à igreja para buscar respostas, óbvio. Só que o que tem acontecido muito? A resposta da igreja não tem sido na palavra. A resposta da igreja tem sido aquilo que está no mundo. Eu posso entrar em qualquer canal do YouTube, de qualquer psicólogo, para ouvir essas 2 palavras. Eu não preciso ir na igreja para ouvir isso. E isso foi a live da semana passada sobre o uso das palavras, exatamente. Então, gente, muito cuidado com o que vocês estão ouvindo para não se identificarem com coisas erradas. Muito cuidado. Traz peso e traz rótulo. Eu falo, não, gente, casamento é difícil. São 2 pessoas bloqueadas. Aí, o que eu fiz com isso? Eu liberei para mim, eu liberei para o meu cérebro, eu liberei da ilegalidade no mundo espiritual, tanto faz a nomenclatura que a gente usar, para que determinadas coisas aconteçam. Porque Deus criou o mundo com a palavra. O princípio da criatividade não está na mente, o princípio da criatividade está na língua. Se eu ficar pensando aqui, estou pensando, quando o Felipe ensina mentalização, o que ele manda fazer? Verbalizar. Se não falar, não adianta. Estou pensando aqui, vou ficar rica, vou ficar rica, vou ficar rica. Vou ganhar na Mega. Vai pensando mesmo, que vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza absoluta disso. Agora, a gente faz o contrário. Eu não penso, abro a minha boca e falo. Eu não paro para pensar sobre essa questão de ser viril, de ser emasculado. Mas abro a minha boca e falo, sem pensar nisso. A gente está invertendo as coisas, está invertendo os polos. Tem que parar um tempo. Oi, Drica. Tem que parar um tempo para olhar essas coisas. Dá uma olhada nas suas anotações da mentoria. Vê se não tem nada lá. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Isso eu falo, estou falando para todo mundo de uma forma geral. Sabe, pega as suas anotações e fala, Espírito Santo, eu escrevi alguma coisa errada aqui a meu respeito? Em vez de trazer caminho, libertação, entendimento, será que eu não trouxe, não foi o contrário, não?
Muito cuidado, meninas, com aquilo que vocês têm afirmado. Não é só falar, é afirmado. Principalmente a respeito de você e daquilo que você vive. Seu casamento, seu trabalho, lugar que você mora, seus pais, não sei se de repente você não é casado, mora com seus pais. E aí todo dia você conversa com uma pessoa, ah, meu pai é muito difícil. Ah, minha mãe é muito dominadora. Eu sei que ele é difícil, eu sei que ela é dominadora, mas quanto mais você fala, mais você alimenta isso. Se você não consegue profetizar o que você quer viver, silencia. Já é meio caminho andado. Agora, claro, tem hora que você precisa desabafar. Tem hora que não dá, a gente está meio desorientado, é tanto peso em cima da gente. Procure uma pessoa. Necessariamente, para quem está na mentoria DIP, não precisa ser seu anjo. Não faça do anjo, não entenda que o anjo foi alguém que Deus escolheu para caminhar ao seu lado. Foi uma escolha aleatória. Aleatória, tá? Ah lá, a Célia falando sobre o filho dela. Quanto mais ela fala, mais agitado ele fica. Então, fica postando essas palavras como verdade. Ué. E assim, muito cuidado nas aulas coletivas para não se identificar com o bloqueio dos outros. Sabe por quê? Você não conhece a história da pessoa. E mesmo que ela conte, você está contando, você está conhecendo a versão que ela está contando, que pode não ser a verdade. Então, muita atenção mesmo. Isso Deus tem me chamado muita atenção sobre isso. Principalmente por eu trabalhar na área de linguagem. Igual eu comentei outro dia, o Felipe estava falando sobre, dentro do pessoal do marketing digital, eles usam muito a expressão bater na dor. Ah, você tem que bater na dor do seu cliente. Aí eu vi que o Ismael ficou bolado com essa história de bater na dor, bater na dor. Eu falei, Felipe, troca bater por tocar. É diferente. Chega uma pessoa machucada para mim, se eu bater na dor dela, eu machuco ela mais ainda. Mas se eu toco para perceber como é que ela está se sentindo, é diferente. Ela permite que eu toque, mas ela não permite que eu bata. Ah, eu sei que é uma linguagem técnica, mas quando eu falo, se eu falar para você que quando você estiver no desenvolvimento pessoal, você precisa ouvir o seu mentorado falar e depois você precisa tocar na dor dele, porque às vezes ele não sabe nem que ele tem aquela dor. Quando eu falei hoje, por exemplo, com a Morgana não tinha parado para pensar nisso. Eu vi na hora que eu falei com ela, o semblante dela mudou. Então, eu não bati na dor da Morgana, eu toquei na dor dela, é diferente. Se eu falo para um cara do mundo que ele tem que bater na dor do cliente, sabe o que ele faz? Ele escorraça a pessoa. Tem um monte de mentor, instrutor, treinador, coach por aí. Eu entendo de um tal de Ítalo Marcini. O cara é cristão e tal. Eu assisti uma live do cara no YouTube, o cara é tão grosso, tão estúpido. Eu falei, tchau, meu filho, não preciso de gente como você na minha vida. Uma menina fez um comentário sobre o horário, de que ele começou a live atrasado. Aí ele falou assim, você é uma chata. O treinamento dele é de atividade física. Que tá gorda, fica aí para sua celulite. Eu falei, que homem louco é esse, gente? Mas por quê? Porque ele está achando que se ele fizer isso com a menina, se ele bater na dor da menina, a menina vai cair na real. Não cai. Não cai. Confrontar uma pessoa com a verdade é uma coisa. Afrontar a pessoa é outra completamente diferente. Então eu posso até falar alguma coisa que vai te impactar, que vai te confrontar. Mas se o que eu falar aqui chegar no teu coração como uma afronta, desliga, sai
e vem falar comigo depois. Aqui, o que você falou ali não foi de Deus, não. Você deu boca, deu voz para o diabo, porque o que você falou ali foi uma afronta contra a minha vida. A gente tem que tomar muito cuidado. Se aquilo que a pessoa está falando, se alguém vira para você e fala com você assim, é isso, é confrontar com sabedoria. Se alguém vira para você e fala assim, não, você tem bloqueio com Deus. Por favor, medite nisso antes de balançar a cabeça e concordar com a pessoa, tá? Medita nisso. Porque as pessoas saem por aí atribuindo às outras bloqueios sem conhecer a história delas. Sem conhecer. Ah, você é bloqueado aqui, 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 aqui. Isso aí é porque lá na sua infância aconteceu. Calma. Antes de concordar. Antes de balançar a cabeça. Muito cuidado, pessoal da DIP, com seu relacionamento com o anjo. Quando o Felipe pediu para eu colocar as regras lá, ele é teu colega, ele é teu parceiro. Muito cuidado com o que você vai falar com ele e com o que você vai ouvir dele. Filtra, põe filtro, tá? Põe capacete da salvação. Confronta com a palavra, confronta com aquilo que Deus diz a seu respeito. Se não bater, não fica com a versão de ninguém, nem com a minha, por favor. Se o que eu estou falando aqui não está fazendo sentido para você, não fique com a minha versão, por favor. Fique com a sua. Só para meditar um pouquinho e ver até onde pode ser que faça sentido ou não. Ah lá, passei horrores do nosso horário. Ficou 1h30 de novo. A gente começou 4h15. E eu tenho um monte de coisa para continuar desembolando por aqui. E se eu continuar falando aqui, eu vou repetir o que eu falei desde o início. Então, o que ficou para hoje? Quais são os 3 hábitos que a gente vai desenvolver? Não julgar, silenciar, meditar. São os 3 hábitos. E aí a gente vê. Até semana que vem, o que vai acontecer? Eu vou deixar o grupo aberto, eu costumo fechar comentário, eu vou pedir para vocês o seguinte, por que eu deixo o grupo do WhatsApp fechado? Porque a gente já está em milhares de grupos. Esse negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, postar fragmento da Bíblia, o grupo não é para isso. O grupo não é para isso. O grupo é para você postar um testemunho, fazer uma pergunta. Se você viu uma ministração, alguma coisa que você achou, que tocou teu coração, que fez sentido para você, você quer compartilhar, é para isso. Mas ficar enchendo de figurinha, quer dizer, a gente já tem grupo demais nessa vida. Cissa, Oi. eu posso postar hoje, eu estou pensando, sobre a mente tagarela, bem pequenininho, que tudo a ver, tagarela. Tá tudo bom. a ver, tranquilo. Falou comigo. É bem animado, bem interessante. Aí eu vou postar lá, tá bom? Tudo a ver, tá bom, tá ótimo. Tá? Morgana, a gente precisa conversar, né? A gente não conseguiu conversar até hoje. Mas já que você chegou até aqui, uma coisa que eu precisava muito te falar era isso, tá? E o que eu quero depois conversar com você naquele dia é uma questão de te ajudar a entender que, se não me engano, se não me falha a memória, que você falou aquele dia lá que me chamou a atenção, sobre dar prioridade a algumas coisas. Você me pareceu naquele dia ter falado alguma coisa de estar com dificuldade nisso. E eu tenho algumas ferramentas que eu queria te passar. Uma ferramenta da gente trabalhar sobre o que é importante, o que é urgente na nossa vida, o que é, o que não é, o que eu elimino, o que eu delego. É ferramenta natural, coisa prática. E uma muito bacana, que eu também gosto, que fala sobre como que eu lido com aquilo que está relacionado a mim, aquilo que está relacionado com o outro, e aquilo que não está relacionado nem comigo, nem com o outro. Tá? Por exemplo, se não me lembro, a questão do acidente do rapaz da tua firma. Tá? Você tem como agir sobre isso?
Não tem. Não. Você tem como influenciar sobre isso? Não tem. Tudo aquilo que você não tem como controlar, como mudar. O que está com o meu controle? Ah, acordei de mau humor. Então, vou me obrigando, vou abrir um sorriso, vou acordar de bom humor. Eu posso atuar sobre mim. Se é uma coisa sobre meu marido, eu não vou mudar o comportamento do meu marido, mas eu posso mudar a forma como eu influencio meu marido. Mas nesse caso, a questão do acidente está fora do controle de tudo. O que você precisa fazer? Mudar a forma como você olha para esse acidente. Depois da aula eu fiz o desbloqueio. Então, é só isso. O segredo é esse. Se tem alguma coisa, seu passado, Covid-19, isolamento, não aguento mais, ok, eu sei que você não aguenta mais. Não aguentar mais vai mudar? Não, não vai mudar. Então, o que você tem que mudar? A forma como você olha. O que eu posso tirar de aprendizado nisso? Onde eu posso crescer, onde eu posso desenvolver, o que tem de bom, e o resto, ó, joga fora. Tá? É mudar o paradigma, é mudar a forma como enxerga mesmo. Mas é isso. Beijos, lindas. Daqui a pouco eu gravo, boto o link lá no grupo, tá? E qualquer coisa me chama aí no WhatsApp. E meninas da comunidade DIP, me ajudem a encontrar uma forma da gente levar a mentoria, essa mentoria, esse nosso encontro, eu não sei se é mentoria, e que a gente faz aqui, tá? Como que a gente leva isso para a comunidade? Se, sei lá, tem alguma, vocês que estão lá na comunidade convivem mais com as outras meninas do que eu, entendeu? Se tem algo específico que é bacana a gente levar para lá e tudo, eu e o Felipe estamos conversando sobre isso, entendeu? E aí pensem, se vocês tiverem alguma ideia, se explica, a gente não faz isso, vocês vão me falando para eu conseguir achar um jeito de fazer isso. Ok? Então, um beijo enorme para vocês. Tá? Obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Deixa eu só. Beijo.